senhoras e senhores, voltamos a transmitir o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de José de Freitas, ao vivo pela rádio web da Conrádio do Brasil, no portal Em Dia, portalemdia.com, e pelo Twitter via Twitcam. Este debate é uma promoção do Portal Em Dia, o portal da Grande Teresina e da Conrádio do Brasil, inspirando boas práticas para um mundo melhor. Vamos ao segundo bloco deste debate. Neste bloco, os candidatos respondem a perguntas dos comunicadores locais que foram convidados e que se fazem presentes aqui no Teatro Municipal Barítono Raimundo Pereira. Tanto o candidato que vai responder, quanto o meio de comunicação, seja rádio, portal ou revista, que vai perguntar, serão definidos por sorteio. Nesta urna estão os nomes dos candidatos e nesta outra, os nomes dos representantes, ou melhor, os nomes dos veículos de comunicação. A pergunta será formulada em no máximo 1 minuto. Cada comunicador terá apenas 1 minuto para formular o seu questionamento, e a resposta de cada candidato deverá acontecer em no máximo 3 minutos. Lembrando aos candidatos que eles podem controlar o tempo de resposta à medida que vão falando, olhando de vez em quando no monitor, e o tempo vai reduzindo até chegar a 0. No primeiro bloco, cada candidato teve 2 minutos para responder a pergunta por que quer ser prefeito. E agora terão 3 minutos para responder aos questionamentos dos comunicadores. Vamos agora sortear o candidato que vai responder primeiro. Candidato Edmilson Oliveira. Edmilson Oliveira vai responder primeiro. E quem vai perguntar? Representante da revista Opinião. Representante da revista Opinião vai fazer a pergunta utilizando o microfone que está aqui à frente do auditório. E o candidato Edmilson Oliveira se encaminha aqui para frente para responder o questionamento. E terá a questionadora 1 minuto para formular sua pergunta e o candidato 3 minutos para responder. Bom dia a todos. Gostaria que você se identificasse antes. Bom dia a todos. Meu nome é Yarema Leite, sou representante do portal Revista Opinião. Senhor Edmilson Oliveira, quais as propostas que o senhor tem para viabilizar o desenvolvimento rural do município de José de Freitas? Obrigado. Pois bem, entendo que qualquer administração que tenha compromisso com a sua gente tem que pôr nas mais diversas das áreas administrativas, nas mais diversas secretarias, pessoas qualificadas, tecnicamente competentes para desenvolver esse trabalho. Começando a nossa administração, haveremos de indicar um secretário ou secretária que conheça do manejo da terra, que conheça a dificuldade do campo, para que elaboremos projetos. Aliás, o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, quase todo dia baixa edital para mandar recursos para os municípios. Basta que tenhamos projeto. É projeto nosso revitalizar os nossos campos agrícolas, que um dia funcionaram na EMA, na Viçosa, no São Francisco, no Carimã. E hoje, o nosso amigo Ricardo Camasso tem o P10, tire debaixo do braço, doutor, bote para funcionar. O povo de José de Freitas não merece tanto desrespeito. Então, é compromisso nosso chegar na prefeitura e estar junto ao homem do campo, para que a prefeitura dirima as suas dificuldades. Repito, hoje, para um cidadão agricultor conseguir um ANDAP, documento de aptidão ao PRONAF, é a maior dificuldade. Nós temos o PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar. A prefeitura não poderia comprar apenas 30%. Nós haveremos, juntamente com a equipe técnica capacitada, montar uma central de atendimento e distribuição dos produtos, fomentar a diversificação da produção rural. É isso que o homem do campo está querendo. O homem do campo hoje passa pelas agruras, pelas dificuldades de falta de política pública. É evidentemente que nosso cidadão Ricardo Camasso não vai admitir isso, é papel dele, mas todos já o conhecem, como ele faz política. É um cidadão, o respeito muito, mas não tem cumprido com os compromissos administrativos da nossa cidade. É uma grande verdade. Não tenho nada pessoal contra esse cidadão, mas quem está lá no campo tem.
ando diariamente nas comunidades, a gente sente as dificuldades. Lá no Araxá, cidadão, vá lá no Araxá, tira o P10 debaixo do braço, meu amigo. Vá lá no Araxá que você vai ver a dificuldade de pessoas que estão bebendo quase lama. É sub-humano. Um prefeito que respeita a sua gente jamais pode admitir isso. Enquanto quem é de José de Freitas sabe. Então, para tocar fogo na nossa cidade, só de tocar foguete. Minha gente, nós que somos trabalhadores, não podemos admitir isso. Nossa cidade, prefeito, merece mais respeito, merece que os gestores saiam dessa briga desafinada, que nada justifica o bem para que nossa cidade venha a sorrir, venha a ser administrada com responsabilidade e com muito respeito. O candidato Ricardo Camacho solicitou o direito de resposta e a mesa de advogados assim procedeu, concedendo a ele, e o tempo da organização é de 1 minuto para o direito de resposta, sem direito à réplica para o outro candidato. Logo depois desse exercício de direito, nós prosseguiremos com as perguntas dos comunicadores. 1 minuto. Meu caro candidato, você que está conhecendo o José de Freitas agora, talvez você tenha ido no Araxá uma vez, eu já fui 10. O posto do Araxá está contratado. Nós, infelizmente, nosso lençol freático está diminuindo e nós fizemos uma parada para atender na Lagoa do Piripiri, onde nós estamos concluindo e depois vai para o Araxá. Nosso P10 já saiu do papel há muito tempo. O P10 não é só o setor primário. O P10 é, por exemplo, Minha Casa Minha Vida rural, que nós estamos construindo 150 e tem 600 casas sendo analisadas lá na Caixa Econômica. O P10 são os projetos que nós estamos fazendo em cada comunidade, que leva tempo de revitalização de todos os assentamentos. Se o senhor não sabe, nós trouxemos o INCRA aqui para discutir com todos os assentamentos. E o P10 está de vento em popa, meu caro candidato. Agora passaremos à próxima rodada de perguntas dos comunicadores. Vamos sortear aqui o candidato que irá responder. Candidato é Gama, candidato Gama vai responder a pergunta do representante Saraiva Repórter. Saraiva Repórter vai perguntar, tem 1 minuto para fazer a pergunta e o candidato Gama terá 3 minutos para responder. Bom dia a todos, é um prazer perguntar aí o candidato Gama. Eu sou o Zé Saraiva, jornalista há 27 anos, atuo no portal GPU e tenho o saraiva.com humildemente. Gama, você está entrando pela primeira vez como candidato a prefeito José de Freitas. Eu queria saber do candidato Gama, ele falou agora há pouco, que José de Freitas está atrasado há 20 anos. E quais são os principais projetos do candidato Gama para revolucionar mais o município de José de Freitas? Muito obrigado. Ok, boa tarde. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que nesse momento eu estou passando por alguns problemas pessoais e problemas também de saúde, né? Meu pai teve um AVC antes de ontem, mas nem por isso eu deixei de comparecer aqui a esse ato democrático, né? Assim como fez um outro candidato. Hoje em dia, é muito difícil criticar um grupo, sendo que quando a gente critica um, a gente levanta o outro. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a população ela ainda não ingeriu a necessidade de mudança. O que adianta eu falar de um gestor e se o outro que aí esteve também fez a mesma coisa? Então, isso é muito difícil. Para nós levantarmos aqui o nosso município de José de Freitas, em primeiro lugar que nós temos que ter respeito e compromisso com a população, certo? Se eu for prefeito, se eu for eleito, a minha maior prioridade é fazer concurso público para a educação, para a saúde, para a guarda municipal. Só através de concurso público nós iremos colocar pessoas aptas a estarem administrando a coisa pública. Porque é muito fácil hoje em dia você encher a prefeitura através de acordões com vários grupos políticos. Aí você pega e entrega uma secretaria tal a um grupo, a um partido tal, outra secretaria a outro partido. E aí o que acontece? Nenhum deles, a maioria não tem a capacidade de estar administrando aquilo que foi lhe dado, não é isso?
Olha, o meu principal desenvolvimento que eu teria aqui para José de Freitas, em primeiro lugar, é criar um polo empresarial, porque nós estamos aqui do lado da capital, certo? E esse polo empresarial, ele já deveria ter sido criado há muito antes, porque quando nós tivemos governadores e ministros aqui, nós poderíamos ter implantado mais empresas aqui em José de Freitas, através de incentivos. Ao incentivarmos as empresas, dando os incentivos fiscais, aí sim elas vão estar se colocando aqui em José de Freitas. E outra coisa, nós temos que desenvolver o setor de turismo aqui de José de Freitas. Hoje em dia, nossa barragem aqui está totalmente abandonada. Nós não temos um corpo de bombeiro, nós não temos um mínimo de estrutura aqui para estar recebendo os turistas, tanto aqui de José de Freitas como de fora. A partir do momento que nós fizermos isso, e que nós passamos a pagar em dia o funcionário público, tanto os terceirizados como os que estão através de concurso, só assim José de Freitas passará a crescer. Por quê? Porque o dinheiro vai circular e o comerciante vai vender, e aí ganha o comerciante, ganha o feirante, ganha todos com isso. Meus projetos são simples, gente, mas se colocado em prática, com certeza eles darão resultado. Por quê? Porque nós temos que favorecer a comunidade, é a população menos favorecida aqui de José de Freitas. E aqui tem muita gente aqui em José de Freitas que passa necessidade, tanto fome como sede, não só aqui, como em todas as comunidades. O candidato Gama concluiu o seu raciocínio e nós vamos agora ao próximo candidato, Dr. Holanda. Dr. Holanda vai responder ao questionamento, e aqui não há sorteio porque só são representantes de 3 veículos de comunicação, então restava um na urna, é o representante do portal 180 graus que vai fazer o seu questionamento por 1 minuto, para que o candidato Dr. Holanda possa ter 3 minutos para responder. É uma representante, pedimos até que se identifique, por favor. Boa tarde, bom dia, perdão. Me chamo Elaila, como o senhor já acabou de falar, sou representante do 180 graus aqui do município. Pergunta que eu venho fazer para o candidato. Isso é. Na sua gestão, quais o setor ou os setores que será priorizado e com quais projetos? Obrigada. Ok. Bem, como prefeito de José de Freitas, irei priorizar exatamente aquilo que nós vivenciamos, por onde passei, com alto índice de reclamação por falta de uma ação mais efetiva do poder público. A saúde se encontra em primeira situação. Nós sabemos que hoje o nosso hospital, ele tem um prédio bonito, no entanto, atende às necessidades básicas daqueles pacientes que lá o procuram. Exatamente porque falta equipamentos, falta medicações básicas e, em algumas situações, até o próprio atendimento humanizado, que muitas vezes o paciente que ali procura sai com problemas do que quando chega, exatamente pelo atendimento de um nível pouco respeitoso por aquele que lá o procura. Então, primeira coisa, humanizar o tratamento àqueles que lá precisam, que fazem aquele atendimento. Segundo, procurar equipar e dar condições para que o profissional lá de plantão possa, sim, exercer o seu trabalho com dignidade, porque vai, sim, estar meios concretos para cumprir a sua tarefa como um profissional na área de saúde. Nós sabemos que na área da educação é uma questão que hoje muitos pais de família que vê o aluno fora da sala de aula, muito simplesmente porque o nosso transporte não está efetivamente fazendo a sua parte. Quando o prestador de serviço se encontra com seu salário atrasado, e isso desmotiva e muitas vezes não mantém a sua empresa para que possa fazer esse transporte com dignidade, e muitas vezes esse aluno prejudicado pela não presença na sala de aula. Agricultura, nós sabemos que o setor primário do nosso município não tem atenção devida por parte também da nossa administração. O homem do campo está abandonado. E como gestor, irei, primeiramente,
colocar uma equipe técnica capaz de fazer o levantamento das necessidades nesse setor e assim, em parceria com o Poder Municipal, poder estar viabilizando, dando condições para que o homem do campo possa se produzir, ter seu sustento e assim ter condições de sobreviver e dar condição de vida à sua família com dignidade. É esse um papel importante de um administrador, ser um elo e um facilitador para que ações venham a atingir e melhorar a qualidade da vida daqueles que precisam. Muito bem, senhoras e senhores, restou um candidato na urna, que é o atual prefeito Ricardo Camarço. O prefeito Ricardo Camarço havia solicitado... Não? Não foi concedido. Solicitou direito de resposta e não foi concedido. E agora sim, ele terá 3 minutos para responder ao questionamento de um representante de um veículo de comunicação. Lembrando que, como temos 4 candidatos presentes e apenas 3 representantes, 3 veículos de comunicação compareceram para participar, nós colocamos novamente os nomes dos veículos de volta na urna para a gente fazer um novo sorteio, para ver quem vai fazer o questionamento ao doutor Ricardo. Será a representante do portal 180 Graus. Terá 1 minuto para se dirigir ao candidato Ricardo Camarço e ele terá 3 minutos para responder. A gente queria que o senhor pudesse esclarecer para nós o que seria esse projeto PI10. Obrigada. Bom, gente, eu quero só esclarecer, doutor Holanda, antes de sair para candidato, trabalhava no nosso hospital e nunca reclamou de nada. Quanto à questão do transporte escolar, quer dizer que compramos 6 novos ônibus para que melhore a nossa frota própria, porque hoje é terceirizada. O PI10 é um programa de desenvolvimento integrado do município de Zé de Freitas. E já, como o nome já diz, desenvolvimento integrado, onde a gente prioriza o que é de mais importante. Para o setor, para a zona rural, estrada, energia, água, habitação e geração de emprego. Por exemplo, nós estamos em parceria com a comunidade de São Francisco, com uma pequena indústria gerando 23 empregos, produzindo um sequilho, que é um biscoito que nós estamos consumindo para a merenda escolar. Nós estamos no assentamento Serra Azul, uma parceria onde eles produzem o tijolo, onde nós encontramos a sua cerâmica danificada e já existe um projeto pela Codevasf para ampliar aquela cerâmica. E dotando o município de infraestrutura. Agora nós terminamos de perfurar 10 poços tubulares. Isso vai servir como infraestrutura hídrica, porque nós entendemos que uma comunidade sem ter água, energia e estrada e habitação, ela não se desenvolve. Agora, nós vamos mudar a história desse município. Nós estamos ao lado de Teresina e temos a obrigação hoje de transformar a nossa cidade numa cidade produtiva. Nós compramos 30% da merenda escolar, da agricultura familiar. Mas eu quero dizer ao nosso amigo Nilson, pré-candidato, que a nossa intenção é comprar ainda mais. O problema é que ainda não existe a produção para isso. Mas nós já compramos o milho, o feijão, a melancia. A melancia, para você ter uma ideia, que no mercado você vai e vende a 40 centavos, para a merenda escolar nós compramos a 80. Principalmente porque nós tiramos a figura do atravessador. Então, com isso, nós vamos fortalecer a economia e o PI10 é isso. É geração de emprego, é produção, por exemplo, de mel. Nós estamos com a parceria do Sebrae para transformar a nossa cidade numa grande produção de mel, que nunca produziu 1 litro. Nas vassouras, eles já foram capacitados. Produção de peixe, criamos uma certificação de inspeção municipal, para que a gente possa comprar para a merenda escolar derivados de animal, o peixe, o frango, né, a carne de boi, a carne de caprino, o leite, enfim, nós estamos no caminho certo. E agora nós vamos levar José de Freitas a ser um grande celeiro produtivo. Muito obrigado. Gostaríamos, antes de chamar o próximo intervalo, só de fazer um esclarecimento.
a respeito do regulamento do nosso debate é que, embora não tenhamos tido nenhum questionamento, inclusive da própria assistência, em relação ao que se passou há pouco aqui, nós gostaríamos de esclarecer. O candidato Ricardo Camargo só havia solicitado um direito de resposta em relação à colocação do candidato anterior. A mesa não concedeu o direito. Se assim o tivesse feito, ele teria 1 minuto para essa resposta, mais os 3 minutos para responder ao questionamento do jornalista. Como não foi concedido, ele teve somente os 3 minutos para responder a pergunta da jornalista e utilizou, como é o direito dele, uma parte do tempo para responder. Então sacrificou também, dessa forma, o tempo que ele teria para responder a pergunta da jornalista. Agora nós vamos a mais um intervalo na nossa transmissão, só lembrando... Doutor Holanda pediu direito de resposta, foi negado pela mesa. E nós vamos ao intervalo, estamos ao vivo pela rádio web da Conrádio do Brasil, no portal Em Dia. Debate para candidatos a prefeito da cidade de José de Freitas.